Terça-feira Santa, estação em Santa Prisca. Férias maior privilegiada para mentes roxos. Na cruz do Senhor, esta é a nossa salvação. Vida, ressurreição. É o que nos diz o introito, que se repetirá na Quinta-feira Santa. Mesma ideia nas orações. A celebração dos mistérios de nossa redenção deve operar em nós uma renovação espiritual, penhor da eternidade. A Epístola tirada de Jeremias anuncia a imolação do Divino Cordeiro, sublinha a inocência e serenidade de Jesus, posta em relevo igualmente na narração da paixão segundo São Marcos. Leitura do profeta Jeremias. Naqueles dias disse Jeremias: Senhor, fizeste-me ver, e eu compreendi. Descobriste-me os seus depravados intentos. Era como um manso cordeiro, levado a ser imolado. Não sabia que eles maquinavam contra mim, dizendo: envenenemo-lhe o pão, e exterminemo-lo da terra dos vivos, e não mais se recorde o seu nome. Mas tu, Senhor dos Exércitos, que julgas segundo a equidade, sonda os pensamentos dos corações, faz-me ver as vinganças que eles tomarás, pois a ti confiei a minha causa, Senhor meu Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus com seus discípulos dirigiu-se para uma herdade chamada Getsêmani, e disse-lhe a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu faço oração. E levou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia, e disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. E tendo-se adiantado um pouco, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. E voltou e encontrou-os a dormir. E disse a Pedro: Simão, está a dormir? Não pudesse vigiar uma hora? Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi novamente orar, dizendo as mesmas palavras. Quando voltou, encontrou-os a dormir, porque tinham os olhos pesados. E não sabiam o que lhe responder. Voltou uma terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis se aproxima aquele que há de me entregar. Não acabaram ainda de falar, quando chega Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele muita gente armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e anciãos. O traidor tinha-lhes dado esse sinal: aquele a quem os colar é esse mesmo, prendei-o e levai-o com cuidado. Logo que chegou, aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Deus te salve, mestre. E os colou-o. Eles lançaram-lhe logo as mãos e prenderam-no. Um dos circundantes, tirando da espada, feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: como se eu fosse um ladrão, viesse com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias estava no meio de vós a ensinar no templo. Não me prendestes, mas isto é para que se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos, abandonando, fugiram todos. Certo jovem, porém, ia-o seguindo, coberto apenas com um lençol, e prenderam-no. Mas ele, largando o lençol, escapou-se-lhes assim nu. Levaram Jesus à presença do sumo sacerdote, e juntaram-se todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi-o seguindo de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e sentou-se com os criados a aquecer-se ao lume. Os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus, para lhe darem a morte, mas não encontravam. Muitos depunham falsamente contra ele, mas não estavam concordes, e os seus depoimentos. Apresentaram-se uns a depor falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu destruirei esse templo feito por mão de homem, e em 3 dias edificarei outro.
que não será feito por mão de homem. Mas o testemunho deles não era concorde. Então, levantando-se no meio do conselho, o sumo sacerdote interrogou Jesus, dizendo: Não responde nada ao que eles depõem contra ti? Mas ele guardava silêncio e nada respondeu. Interrogou de novo o sumo sacerdote e disse-lhe: És tu, o Cristo, o Filho de Deus bendito? Disse-lhe Jesus: Sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vir sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando os vestidos, disse: Para que desejamos ainda mais testemunhos? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos condenaram como réu de morte. E ainda começaram alguns a cuspir-lhes e a tapar-lhe o rosto e a dar-lhe bofetadas, dizendo: Profetiza. E os criados esbofeteavam-no. Entretanto, estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma criada do sumo sacerdote e, vendo Pedro aquecer-se, fitou e disse-lhe: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Nem o conheço, não sei o que dizes. Saiu para fora e, à entrada do pátio, o galo cantou. E, vendo outra vez a criada, começou a dizer aos presentes: É esse dos tais. Mas ele negou de novo. Pouco mais, os que ali estavam diziam a Pedro: Não há dúvida que tu és deles, pois também és galileu. E ele começou a fazer imprecações e a jurar: Eu não conheço esse homem de quem falais. Logo cantou o galo pela segunda vez. Pedro recordou-se da palavra de Jesus que lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Logo de manhã cedo, reuniram o conselho dos príncipes sacerdotes, com os anciãos e escribas e todo o sinédrio, e ligaram a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: Tu o dizes. E os príncipes sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos interrogou-o novamente, dizendo: Não responde nada? Vê de quantas coisas te acusam? Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Costumava ele, no dia de Páscoa, soltar-lhe um dos presos, qualquer que pedisse. Havia então um chamado Barrabás, que estava preso com outros sediosos, por ter, no motim, cometido um homicídio. Juntando-se o povo, começou a pedir o que sempre lhes costumava conceder. Perguntou-lhes Pilatos: Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja, mas o pontífice incitara o povo para que pedisse antes a liberdade de Barrabás. Pilatos, dirigindo-se outra vez a ele, disse-lhes: Que quereis que eu faça do rei dos judeus? E eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos, porém, disse-lhes: Que mal fez ele? Mas eles cada vez gritavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e depois mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados conduziram-no ao pátio do Pretório e juntaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e cingiram-lhe a cabeça com uma coroa entretecida de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe com uma cana na cabeça e cuspiam-lhe no rosto, e pondo-lhe de joelhos, adoravam-no. Depois de o terem escarnecido, despiram-no de púrpura e vestiram-no de seus vestidos, e levaram-no para crucificarem. Há certo homem que ainda ia passar, Simão de Cirene, que vinha do campo, pai de Alexandre de Rufo, obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e davam-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas não tomou. Depois de terem escarnecido, dividiram seus vestidos, lançaram sorte sobre eles, a ver a parte que eu tocaria a cada um. E era a 3ª hora quando o crucificaram. A causa da condenação estava indicada nessa inscrição: Rei de Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E assim se cumpriu a escritura que diz: E foi contado entre os malfeitores.
Os que iam passando blasfemavam dele, abanando a cabeça e dizendo: Olá, tu que constrói o templo de Deus e reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, escarnecendo também os príncipes dos sacerdotes e os escribas, diziam uns aos outros: Se salvou os outros, e não se pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para vermos e acreditarmos. E os próprios que tinham sido crucificados com ele o insultavam. Chegada a 6ª hora, toda a terra se cobriu de trevas, até a hora 9ª. A hora 9ª exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E ouvindo isso, alguns dos circundantes diziam: Está a chamar por Elias. E correndo ensopou uma esponja de vinagre e atando uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai ver se vem Elias tirado da cruz. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, ao ver que Jesus expirara, dando-lhe esse brado, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. E encontravam-se também ali algumas mulheres vindas de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais seguiam quando ele já estava na Galileia. E muitas outras se juntaram com ele e tinham subido a Jerusalém. Já ao fim da tarde, como era a Parasceve, véspera do sábado, veio José de Arimateia, nobre de Curião, que também esperava o reino de Deus, e apresentou-se corajosamente a Pilatos a pedir-lhe o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se realmente já tinha morrido. Informado pelo centurião, deu o corpo a José, e José, tendo comprado um lençol, tirou-o da cruz, envolveu-o no lençol e depositou no sepulcro, que estava cavado na rocha, e fez rolar uma pedra diante da boca do sepulcro.